Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e o vídeo de hoje é sobre chamado, que é um assunto que vocês escolheram lá na comunidade do canal, que tava entre preguiça e chamado, e como eu também tenho uma autoridade melhor pra falar sobre chamado, eu preferi falar sobre isso. Primeiro, eu quero lembrar pra vocês que as coisas acontecem no tempo de Deus. Então, o seu chamado vai ser falado pra você no tempo certo, no momento certo. Até porque o tempo do Senhor é perfeito e agradável. Então, não é no seu tempo que você vai descobrir, não é um dia que você vai orar e depois de 2 minutos você vai saber. É claro que isso pode acontecer, mas lembrando que as coisas não acontecem no seu tempo, mas sim no tempo do Senhor. E agora eu quero falar outra coisa muito interessante pra vocês, que quando a gente fica em dúvida do chamado e tudo mais, na verdade a gente já sabe o nosso chamado, que o nosso chamado é pra pregar as boas novas a todo o mundo. O nosso chamado é ser amigo de Deus. Tanto que, eu não sei em que parte da Bíblia, diz até assim que ele chegou nos discípulos, Jesus chegou nos discípulos e falou assim: agora eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Então o nosso chamado é ser amigo de Deus e falar sobre Deus. Em Marcos 3, 13 até o 17, diz assim, eu vou ler pra vocês. Em seguida, Jesus saiu em outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado em lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, os viram comer em cobradores de impostos e outros pecadores, e perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. Não vim para chamar os justos, mas vim para chamar os pecadores. E eu lembro que eu tinha muito essa dúvida: será que eu não tenho um chamado? Mas, gente, vamos lembrar que todo mundo tem um chamado, independente de quem você é. Até porque, aqui foi quando Mateus foi chamado por Deus, porque o antigo nome dele era Levi. E quando Mateus foi chamado por Deus, ele era cobrador de impostos. E as pessoas ficaram: nossa, como assim? Cobrador de impostos andando com Deus? Mas, gente, Jesus ele não veio para chamar os perfeitos, ele veio para chamar os que precisam dele. E ao longo da Bíblia, principalmente dos evangelhos, a gente vê a evolução de todos os discípulos e eles descobrindo quem eles eram em Cristo, que eles eram amigos de Cristo, e esse era o chamado deles. Eles pregarem o amor de Deus para multidões, eles pregaram o amor de Deus para multidões. Pedro, que era um cara cheio de raiva, esses negócios, ele pregou o amor de Deus para a multidão. Não tô falando que seu chamado é pastoral, não. O seu chamado é falar de Deus, não importa se é pastoral, se é missionário, enfim, não importa se é profeta. O que importa é que Deus nos chama para ser amigos dele, para falar sobre ele. Tem em Lucas, eu não sei que versículo agora, eu vou deixar aqui na tela, que ele fala exatamente sobre isso, que estamos aqui para proclamar as boas novas. Então, a gente tem que falar do amor de Deus, independente da pessoa, independente de tudo. Até porque Jesus, ele nos chama para fazer isso. E Jesus também nos chama para enviar a palavra dele, para estar com ele e ter autoridade sobre demônios. Então, ele nos faz filho. E ele nos dá uma autoridade para expulsar aquelas coisas que não provêm dele. Afinal, o nosso chamado é o quê? O que é o nosso chamado? É viver com Deus, é viver para Deus e é ter intimidade com Deus. Em Efésios 1:4 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito de sua vontade, Deus assim fez, para louvar de toda a sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós, seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. E esse versículo me constrange muito, porque, sabe, nós somos pecadores e Jesus nos escolheu pra ele. E quando a gente vive com ele, a gente fala do amor dele. Até porque, quando a gente tá gostando de alguém, a gente fica sempre pensando na pessoa. Então, quando a gente tá vivendo um relacionamento de apaixonados com Deus, nós estamos sempre ali vivendo com ele, pensando nele. E queremos falar dele. Então, que a gente para de pensar não só na parte do... como eu vou falar o amor de Deus? Cara, fala o amor de Deus, pregue o amor de Deus pelas ruas. E no tempo certo, Jesus vai te revelar
como você deve seguir isso. Até porque a gente pensa muito na parte prática. Ai, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Cara, você tem que pensar que você é amigo de Deus. E que no tempo certo, Ele vai te revelar as coisas certas. No tempo certo, Ele vai revelar como você vai pregar o amor dele. E eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. E não fiquem se apressando a viver o amor, a entender o chamado de vocês. Até porque o nosso chamado é viver com Deus e proclamar o amor dele. Agora, a forma que a gente vai fazer isso já é outra coisa. E Jesus, ele vai nos revelar no tempo certo. Ele me revelou em outubro do ano passado com a parábola das 99 ovelhas, que ele largaria elas para buscar a Zuma. E ele me falou, um dia você vai pastorear pessoas, assim como eu pastoreio ovelhas. E sabe, Jesus, ele vai revelar a gente de uma forma mais inesperada, até porque eu não fazia a mínima ideia que ele me ia revelar naquele dia, naquele momento, com a minha melhor amiga. Mas enfim, gente, eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Um beijão.